Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Gênesis capítulo 1, verso 28 e 29, diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, e isto vos será para mantimento. Olha só que interessante, aqui a gente vê algumas características muito importantes no versículo 28 de Gênesis capítulo 1 e versículo 29. Deus abençoou o ser humano, disse a ele que eles seriam fecundos, iam multiplicar, iam encher a terra, iam povoar e tudo mais. E também Deus diz que o ser humano ia ter domínio sobre os peixes, sobre os animais. O interessante a gente notar nessa questão é que a questão de dominar não é você querer maltratar, que muitas vezes a gente vê a natureza sendo destruída, os animais sendo destruídos. Dominar é você cuidar. E a gente vai aprender algo interessante aqui. Olha só, dominar refere-se ao governo supremo. O termo não fala de explorar o mundo natural. Na realidade, refere-se a partilhar do domínio divino dado à humanidade, que foi criada à imagem de Deus. Por isso, é capaz de distinguir entre exploração e mordomia. A mordomia humana é multifaceta. Ela reconhece que Deus é o dono de todas as coisas e a fonte de todo o poder. Inclui os princípios de serviço e prestação de contas. Olha só que interessante. Nós somos mordomos. Deus nos deu a oportunidade e o privilégio de cuidar daquilo que é dele, que é o planeta Terra e nós mesmos. Coríntios fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que precisa habitar em nós. Então a gente precisamos cuidar também do nosso corpo. E interessante que vai ter o acerto de conta. Deus vai prestar conta. Nós somos mordomos, estamos cuidando daquilo que não é nosso, então o dono vai voltar e vai prestar conta conosco. Então vamos cuidar da natureza, vamos cuidar do nosso meio ambiente e vamos cuidar do nosso corpo, porque quando ele chegar, ele vai prestar conta com cada um de nós. No verso 29, é interessante a gente notar que diz assim: Eis que tenho dado todas as ervas para mantimento. Essa é a alimentação original que Deus estabeleceu para o ser humano. Lembra de uma coisa? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus faz o homem e a mulher, ele cria. E se ele criou, ele sabe o que é melhor para o ser humano. Então aqui a gente vê estabelecido sobre isso. E olha só o que diz: em contraste com os deuses da Mesopotâmia, que exigia aos humanos que lhes dessem comida, Deus é apresentado como um provedor beneficente que cuida das necessidades alimentares de seres humanos e animais. Somente depois do dilúvio, a carne passou a fazer parte da dieta humana, e mesmo então com restrições. Entretanto, os hábitos alimentares se tornaram um sinal de fidelidade a Deus. Daniel, capítulo 1, verso 28, se abstém de todo tipo de alimento ali e pediu legumes e água a beber. E também vai em Atos, capítulo 10, 12, 13, sobre o retorno à dieta vegetariana original na volta na nova terra. Você vê em Isaías, Isaías 11, 65, confere também em 1 Coríntios, princípios gerais de saúde, e Êxodo 25, Salmo 103 e tudo mais. O desejo de Deus é que seu povo tenha saúde. O desejo de Deus é que o povo dele tenha saúde. Então olha só que interessante. Deus nos deu a oportunidade de cuidar daquilo que é dele. E é um privilégio. Então possamos voltar às origens, que é a palavra do Senhor. E que Deus possa abençoar vocês nesta manhã. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco, é o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.